Maravilha. Amigos, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo à Igreja de Romanos, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 22. Romanos, capítulo 11, versículo de número 22. Aleluia. Se tiver alguém sem Bíblia, temos a Bíblia no telão. Aleluia. Não fica mal acostumado não, irmão. Anda com a Bíblia. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O importante é que você leia a Bíblia. Seja a Bíblia manual, seja a Bíblia virtual. Bíblia é Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Amém? Romanos 11, 22 diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Considere. O que é considerar? É dar importância, é dar credibilidade. Há dois fatores de identidade de Deus: bondade, severidade. Continuação: severidade para aqueles que caíram, mas a bondade é para você desde que você permaneça na bondade, porque de outra forma você também será cortado, cancelado, excluído. Amém? Está bem claro para a gente isso aqui? Pode se assentar, fica à vontade. Eu quero pregar sobre o tema: a misericórdia triunfa sobre a justiça. Amém? Eu acredito ser uma questão muito importante para nós hoje, porque nós vivemos um tempo tão bagunçado, né, irmãos? Os últimos dias da igreja são dias trabalhosos. A Bíblia diz que os homens são amantes de si mesmos, presunçosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vivem debaixo de uma aparência de conhecimento, nunca chegam à plenitude do conhecimento. Então é um tempo difícil, porque existe uma bagunça na cultura, no comportamento, na filosofia, na natureza com que se pratica, com que se caminha no seu estilo de vida. E hoje nós temos essa grande dificuldade de levar a igreja, eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, levar a igreja à natureza do reino. E nós só vamos entender a natureza de Deus se nós de fato vivermos o propósito pelo qual nós existimos, se nós formos inseridos no destino, porque nós temos um destino. Você não nasceu por um acaso. Você existe porque Deus te planejou, amém? Você crê nisso? Efésios 1:4, Ele me elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que eu seja santo e irrepreensível diante dele em amor. E esse ser santo e irrepreensível diante dele em amor está falando, é todo um conjunto completo do que é entrar na natureza de Deus para viver o propósito e cumprir o seu destino. Porque santidade não está ligado à abnegação. Santidade está ligado à natureza, à transformação de uma nova natureza em você. Que nós podemos deixar de praticar coisas por causa de uma mudança de comportamento, mas continuar com uma natureza caída. Você pode ser adestrado a um novo comportamento, mas isso não significa que você tenha a natureza desse comportamento.
Por isso que quando a Bíblia vai falar de amor, ela também vai dizer que de que adianta vender meus bens e dar aos pobres se não tiver amor? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valeria, seria inútil. Porque nós podemos mudar comportamento sem mudar a natureza. Nós podemos simplesmente sermos adestrados a uma coisa que gera na gente apenas uma mudança de comportamento. E mudar comportamento não é difícil. Você muda o comportamento de um cachorro. Você muda o comportamento de um animal irracional. Mas você não muda a natureza de um cachorro. O cachorro sempre vai ser cachorro na sua natureza. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes eu percebo que a religião tem vivenciado um tipo de adestramento. Mudança de comportamento, mas não de natureza. Você vê que o povo mais fofoqueiro da face da terra é o povo crente. É ou não é? Hã? Pois é, o pessoal costuma falar assim, o religioso, né? O beato, sei lá, que vive de porta em porta. Jesus batia de frente com esses caras, né? Falavam que eles ficavam tocando trombeta nas portas. E eram hipócritas, né? Porque por fora eram belamente vestidos, mas por dentro eles eram podres, eram ossos mortos. Então Jesus batia de frente com pessoas que simplesmente não eram o que diziam. Batia de frente ao ponto de falar o seguinte para nós: ouçam o que eles pregam, escutem o que eles falam, mas não sejam como eles. E nós corremos um risco muito grande, e muitos de nós estamos exatamente vivendo isso inconscientemente. E eu vou mostrar para você hoje, porque a nossa forma de enxergar a justiça, a misericórdia de Deus, o juízo de Deus às vezes está muito distorcido. Você percebe que Paulo está dizendo o seguinte: nós temos que ter um equilíbrio. Tem que haver uma consideração sobre a bondade de Deus, tem que haver uma consideração sobre a bondade e a severidade de Deus. Leva ele para mim lá, por favor, meu lindão. Leva para a Cíntia, por favor. Se a gente não tiver consciência de como Deus funciona nisso, para que a gente possa ser a expressão do Criador, porque, irmãos, cumprir destino é você ser a expressão do seu Criador na face da terra. Cumprir destino é você revelar o seu Criador enquanto você está vivendo aqui nesse mundo. A primeira coisa que você precisa fazer para entrar numa fé original é se esvaziar de uma fé distorcida. O engano que nós estamos vivendo sobre fé no meio de homens que são amantes de si mesmos e gananciosos e tal, que vêm para Deus como se Deus tivesse obrigação, como se Deus fosse alguém que realizasse os seus sonhos. E os nossos cultos, às vezes, parece que a gente está tentando convencer a Deus, parece que a gente está tentando converter Deus. Olha que coisa louca. A gente quer fazer o culto que atrai a presença de Deus. Como assim, gente? A gente quer cantar a música que atrai a presença de Deus. Parece que Deus é um peixe que está no mar e a gente está tentando pescar Deus. Não, hoje nós vamos pegar Deus, porque Deus está... Provavelmente Deus está à toa, não está fazendo nada, está por ali, e eu vou chamar a atenção para ele vir para cá. Uma coisa de louco isso.
E nós ficamos mistificando o culto, vivemos ignorantemente, parecemos aqueles caras não temos diferença nenhuma daqueles caras das cavernas. Sabe aquele primata que de repente acredita que a lua é Deus, que de repente acredita que o macaco vermelho é Deus. Parece que a gente olha para Deus e fala assim: não, Deus vai vir aqui agora porque eu vou fazer algo. E aí a religião ensina: faz uma oferta. A religião ensina: olha, faz um voto. Qual que é o seu sonho? Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? Olha, irmão, nós vamos fazer isso, assim, assim. Você vai alcançar isso aí. Parece que a gente está tentando convencer Deus de fazer alguma coisa que a gente quer, como se Deus tivesse que se enquadrar dentro do nosso planejamento de vida, como se Deus tivesse que se enquadrar dentro daquilo que a gente está sonhando para nós mesmos. E na verdade, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que Deus quer esvaziar a gente dos nossos sonhos, esvaziar a gente dos nossos sentimentos e vontades e desejos. Que a obra do Espírito Santo nas nossas vidas é exatamente essa troca de natureza, porque a natureza do pecado é a que ainda governa a nossa vida. Por isso que nós somos pessoas extremamente instintivas. Reagimos de forma instintiva, somos reativos. O tempo todo nós somos reativos, escravo do nosso orgulho, escravo do nosso ego. Eu vou traduzir: escravo da natureza caída. E aí, quando você vai viver de forma instintiva, a Bíblia diz que a sua sabedoria, a sabedoria do homem, a sabedoria que habita na natureza do homem sem Deus, é uma sabedoria diabólica. Ela é carnal, ela é diabólica, ela é caída. Por isso que o homem faz planejamentos, ele escolhe caminhos que no seu coração ele acredita ser bom, mas são caminhos de morte. Ele vive de reação, vive de instintos. Irmão, a gente faz culto aqui, e tem gente que vem há 20 anos na igreja e não consegue perdoar alguém que precisa ser perdoado na sua trajetória de história de vida. Não, vem ouvir a mesma palavra, a mesma verdade, e eu estou falando mais uma vez, e talvez vou precisar falar de novo, e talvez você não vai conseguir ainda se destravar. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o ambiente, com o culto, não tem a ver com a hora de Deus, tem a ver com a sua hora. Eu estou esperando o tempo de Deus. Já foi, irmão. Foi lá na cruz. Jesus deu a vida dele na cruz ali, foi o tempo. De lá para cá, você que está atrasado, você que não desenvolveu arrependimento, reposicionamento de coração, entrega. E Deus é um pai que não desiste do filho teimoso, que não desiste do filho imaturo. Maturidade é um assunto importante para nós. Porque a fé imatura é aquela que procura se satisfazer. A fé imatura é aquela que olha para Deus e enxerga o pão que precisa comer. O Deus que sacia minha fome. Mas uma fé madura é aquela que entende que Deus deu o pão para você repartir. E aí você vivencia o propósito. Tem mais valor do que a fome, do que a necessidade do momento. E você consegue entender a diferença entre poder e autoridade. Que a gente passa a vida inteira na igreja buscando o poder de Deus. E você tem que viver mesmo em autoridade. E a autoridade você vivencia no tempo do seu chamado.
Porque há tempo de ser menino e há tempo de ser homem. A vida é feita de processos. Você nasce, vira um bebê, né? E você tem autoridade como criança, bebezinho, para chorar de madrugada e mudar o caminho do seu pai, da sua mãe, que tem que levantar e tem que dar um acolhimento, tem que dar uma mamadeira, tem que dar um peito para você. Você tem autoridade para chorar porque você está com fome e você é um bebê. Mas chega um momento da sua vida que você já não é mais um bebê. Quem tem filho aqui? Aí você está no supermercado, a criança já não é mais um bebê, começa a espernear, gritar porque quer o chocolate, aquele negócio do Kinder Ovo. Meu, que trem caro do caramba. Fala sério. E não tem nada ali, né? Eles não querem nem o chocolate, eles querem a surpresa. Que aí você abre a surpresa, na hora, só serve na hora. Depois sobe, desaparece, quebra. Que raiva aquilo. Aí a criança quer uma coisa que às vezes você não pode dar, você não quer dar, porque você tem que também, né, educar a criança, porque eles têm que aprender o não. E aí esperneia, se joga no chão. Eu fazia isso quando era criança. Aí o que você faz? Você entende que essa criança tem autoridade para chorar? E para fazer o que faz porque quer? Um bebê tem autoridade para fazer isso, porque ele está dentro do tempo e essa é a necessidade dele. Mas uma criança de 3, 4, 5 anos já não tem mais essa autoridade. Aí sabe o que ela aprendeu? Ela aprendeu que quando chora ela consegue matar a fome. Desde bebê a criança aprende isso. Chorar, acontece que a minha necessidade é saciada. Então ele já cresce com esse instinto. E isso se chama abuso de autoridade. É quando você já não tem mais autoridade, você só quer andar no poder. Porque você sabe que o poder resolve muita coisa. E isso se chama corromper. E muitos de nós vivemos exatamente assim, irmãos. Estamos sempre corrompendo o propósito de Deus, porque a gente está tentando resolver as coisas num ambiente de imaturidade. E um verdadeiro pai, aí eu vou falar dos pais verdadeiros, é aqueles que, como a minha mãe, lascava-lhe um beliscão. Comigo era um beliscão, daqueles que ardido, doído pra caramba. Bota a criança no seu lugar, mostra que não é sempre do jeito que ela quer, porque agora ela vai ter que aprender os limites, que existe não, que nem tudo é do jeito que ela quer e tal. Então isso é educação. Hebreus capítulo 12, versículo 5, o autor diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que se dirigem a vocês como filhos? Que palavra de ânimo? Continua: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Quando que disciplina é palavra de ânimo? Não despreze a disciplina, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, vírgula, e também castiga aquele que ele aceita como filho. Então, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então significa que vocês não são filhos legítimos, mas vocês são ilegítimos. Não tem o DNA. O maior sinal do amor de Deus por você, irmão, é as porradas. Está entendendo? É a correção, é o castigo. Se você não tem castigo de Deus na sua vida, se não tem disciplina, coitado. Irmão, a pior coisa que pode acontecer com alguém é o abandono de Deus. Sabe aquele negócio que Deus falou para Samuel sobre Saul?
Eu rejeito, Saul. Não quero mais saber, largo mão. Meu irmão, a pior desgraça que pode acontecer com alguém é Deus abrir mão de você. Deus fala assim, tá por conta própria. E se você for ler lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifestou contra toda impiedade que suprimem a verdade com a prática da injustiça. E aí o versículo seguinte vai dizer que Deus entrega o homem às suas próprias concupiscências. Você sabe o que significa Deus entregar alguém às próprias concupiscências? É Deus dizer o seguinte: estou mais nem aí para você, se vira, está por conta própria, não vou mais intervir na sua vida. Porque enquanto nós estamos no tal processo de santificação, que é exatamente um processo de educação, é como criar um filho, irmãos. A família é o maior protótipo da essência que revela o nosso Deus. O casamento e a família, a instituição família, é a imagem e a expressão do que realmente Deus representa. Por isso que a nossa vida cristã, o nosso crescimento cristão é exatamente assim. Deus, quando se revela para nós nas Escrituras, Ele faz questão de se colocar em um lugar de paternidade, para que entendamos que Ele é Pai. Melhor do que ter um Deus é ter um Pai. Você está entendendo? Um pai sugere a um filho que ele tem que ter a mesma natureza, mesma essência. Por isso que Jesus disse que quem vê um filho vê ao Pai. Que o filho legítimo é aquele que faz o que vê o Pai fazendo. Isso é comum. Está com o Rodrigo. Isso é comum, você está entendendo? Porque mesmo quando as pessoas dão mau exemplo de paternidade, os filhos se tornam o mau exemplo dessa paternidade. Os filhos se tornam a referência ruim dessa paternidade inconscientemente. Por isso que Deus quer que o seu relacionamento com Ele não seja de Deus, seja de pai para filho, para que você suporte a disciplina. Eu entrei para a fé, e a fé original me revela um pai lutando, trabalhando, construindo todo uma esfera de realidade por seus filhos. Irmãos, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha novamente vida. Irmão, isso é amor. Isso é entrega, isso é sacrifício. Aí você percebe que não tem como separar, por exemplo, o amor do juízo. Até o juízo que Deus faz por amor. O que é juízo? É uma faculdade intelectual que me permite julgar, avaliando, corrigindo, com discernimento, com bom senso, com capacidade de ponderar, com equilíbrio mental para entender todos os fatos. Então, o amor de Deus foi com juízo. A manifestação da justiça de Deus sobre nós foi por amor. Jesus morreu na cruz, e isso é um juízo dos nossos pecados recaindo sobre ele, e o amor estava ali presente, atuando, funcionando, e o mesmo amor ressuscitou a Jesus dos mortos e nos deu liberdade. Olha esse processo, irmãos. Quando Jesus fala em Mateus 7:1, a gente precisa entender esse lance da correção. Porque quando a gente olha na Bíblia sobre severidade de Deus, um Deus que corrige e tal, muitos de nós julgamos as pessoas no erro.
na vida errada, na caminhada torta. É assim que nós somos. Irmão, ser humano, eu falo um negócio para você, só Deus para gostar de gente. Gente é um negócio, as pessoas são um negócio terrível. Assim. Gente é ruim demais. E eu falo da gente. Eu me coloco nisso aí. Que eu não sei porque Deus me ama. Não tem pessoa que você fala assim, meu, como é que essa pessoa ama essa outra pessoa? O amor não está condicionado ao que o outro faz. O amor precisa estar condicionado à sua natureza. Tem a ver com quem você é e não com o que o outro. Não tem a ver com merecimento. Tem a ver com a minha natureza. Esse é o grande problema do homem caído. Porque nós não entendemos virtude como natureza. Somos reativos. Somos instintivos. Então, se alguém me dá amor e carinho, eu respondo. Se alguém me dá presente, eu respondo. O negócio é tão feio assim que você só dá presente para quem te dá presente. A maioria das vezes é assim, não, preciso lembrar do aniversário, né? Porque no meu eu ganhei. Então, quando chegar o aniversário do outro, eu tenho que lembrar para dar também, porque, poxa vida, a pessoa lembrou de mim, né? Oh, que coisa legal, eu me sinto tão feliz porque lembrou de mim. Agora eu tenho que lembrar também, eu tenho a obrigação de, no próximo aniversário da pessoa, dar um presente para a pessoa. Aí você vai na loja comprar um presente no mesmo naipe que você ganhou, no mesmo preço, assim, não, já sei quanto custou isso aqui, eu vou dar um presente no mesmo preço, assim, mais ou menos, na mesma, assim, porque eu tenho que fazer, né, tenho que reagir, porque eu sou reativo. Não tem a ver com natureza. Quando tem a ver com natureza, você não está olhando a quem. Já viu aquele ditado, faça o bem sem olhar a quem? Pelo contrário, se alguém vem e fala mal de uma outra pessoa para você, essa outra pessoa você nem conhece, mas só pela história que você ouviu da pessoa que você conhece, você credibiliza a história que a pessoa está te contando pela amizade que você tem com essa pessoa. A outra que você não conhece virou um demônio no seu coração. Você olha e repudia. Que horrível aquela pessoa. Nossa, que história triste. Meu Deus. Tem que vigiar com esse irmão aí, porque não vou nem dar espaço, porque eu ouvi cada coisa esquisita dessa pessoa que eu não... Somos assim ou não somos assim? Por quê? Porque não entendemos o nosso destino, não estamos dentro da natureza de Deus e não estamos vivendo o propósito do reino na nossa vida. Por isso você julga as pessoas. E aí Jesus diz em Mateus 7:1 que não julgueis para vocês não serem julgados. Pois com a mesma medida que você julga, você será julgado. Com a mesma medida que você usou, vão usar para medir vocês. Versículo 3. Você que repara o cisco que está no olho do teu irmão, não se dá conta que tem uma viga no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando existe uma viga no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho, então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Você percebe que esse lance de não julgueis para não ser julgados não tem a ver com o fato de não corrigir alguém que está errada? Porque o texto deixa bem claro, primeiro faz uma coisa, faz uma lavagem nos seus olhos, tenha um alto encontro da sua realidade com Deus, seja você primeiro o cara a ser curado, depois vai e tira o cisco do olho do seu irmão, ou seja, vai lá depois e ajuda o outro. Irmãos, esse texto faz parte do Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha, Jesus trabalhou em cima das leis dos 10 mandamentos. Jesus estava validando os 10 mandamentos no Sermão da Montanha. Por isso que ele disse em Mateus 5,17: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir
cumprir a lei e dos profetas. Então ele veio cumprir. E no capítulo 6 ele fala sobre não ter outros deuses. Ele está falando do que está nos 10 mandamentos. Ele também fala no capítulo 6 sobre honrar pai e mãe. Ele está validando os 10 mandamentos. Aí Jesus, nesse sermão, ele ministra esse sermão do monte. Ele chama o que nós chamamos de 2 tábuas da lei, que é amar a Deus e amar o próximo. Ele resume toda a lei dizendo: desses 2 mandamentos aqui dependem toda a lei. Amém? Então os 4 primeiros mandamentos da lei de Moisés, a lei dada por Deus a Moisés, falam do relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 mandamentos seguintes vão falar do relacionamento do homem com o próximo. A primeira tábua fala do seu relacionamento com Deus. A segunda tábua fala do seu relacionamento com o próximo. Irmãos, quando Jesus diz que apenas esses 2 mandamentos vos dou, ele está resumindo os 10. Amém? Mateus 22:40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Sabe qual que é o nosso desafio na nossa vida cristã? Porque é relacionarmos com Deus e com o próximo. Quando eu me relaciono com Deus, eu estou vivenciando uma vida na vertical, com o próximo na horizontal. E o meu desafio é tratar o próximo sem quebrar a primeira tábua da lei, que é o amor a Deus. Me relacionar com o próximo sem ferir o meu amor diante de Deus. E me relacionar com Deus sem quebrar a segunda tábua, o amor ao próximo. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: que se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque se você diz que não consegue amar o irmão que você vê com os seus olhos, como amará a Deus que não vê? Então nós temos que amar o próximo sem desonrar a Deus, e amar a Deus sem desonrar o próximo. Quando você desonra o próximo e você vem aqui, levanta suas mãos e faz carinha de santo e chora e tal, você acha que Deus está recebendo? Claro que não. Sabe qual que é a nossa visão? Nós somos tão caídos, a religião embotou tanto a gente, que a gente considera irmão só o que se converteu a Cristo. Aí se eu preciso que o próximo se converta para que eu possa tratar ele como irmão, a minha fé não está em Deus, a minha fé está no irmão. Porque se é no momento que ele entrega a vida para Deus, que eu passo a tratar ele como servo de Deus, a minha fé não está em Deus. Um Deus que é de todos, por todos e para todos. Porque é isso que a Bíblia diz, ele é pai de todos, por todos e para todos. Que aí você tem um vizinho lá, funkeiro, que bota o barulho lá na sua calçada, que entra até no seu banheiro quando você está tomando banho, você não aguenta o barulho mais. Aí você sai para fora, e que raiva, esse demônio, esse cão dos infernos, esse inferno desse lugar, esse povo que... E você sai com aquela cara feia, já bateu boca, já brigou com as pessoas na rua. Você não é o servo de Deus, cheio do poder, da presença, glória. Está todo mundo no inferno, mas você é o santo, porque um dia eu vou para o céu. E esses caras vão para o inferno. Aí de repente o cara se converte a Jesus. Em algum lugar Deus pega ele, e aí acabou o barulho do funk, acabou as batidonas na calçada, não entra mais aquele som no seu banheiro. Você está livre e descobre que o cara é crente. Agora ele entra com a Bíblia debaixo do braço, todo bonitão, cheio de Jesus. E aí você vai lá bater na porta do vizinho e dizer: glória a Deus, irmão, eu estou feliz, quero te chamar para minha casa, vamos comer um bolo junto, vem aqui que eu quero. Pô, agora a gente tem
gente ser amigo, que legal, poxa, que testemunho lindo, que, né, Deus, agora você é meu irmão. Agora você é meu irmão. A sua fé nunca esteve em Deus, a sua fé sempre esteve na pessoa. A gente precisa que a pessoa prove isso pra gente crer em Deus. Que a gente olha e fala, não, esse cara se converteu, rapaz, meu Deus, agora, eita, glória a Deus, que testemunho. Não, você tem que acreditar que ele é seu irmão. E tratar ele como seu irmão, mesmo que ele não conheça Cristo ainda. Por que a gente não consegue fazer isso? Você tem treta por aí, irmão? Com as pessoas que... Você não trata todo mundo como irmão, né? Fala a verdade. Então hoje Deus te trouxe aqui para te mostrar essa parada aí. Para você entender que o teu lugar de destino. Para você viver o propósito. Qual que é o meu lugar de destino no reino de Deus? É esse aqui, irmãos. O mesmo que o de Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo. A Bíblia vai dizer que podendo, porque ele poderia, porque ele era Deus, mas ele se esvaziou, mesmo podendo ser cheio de Deus, para dizer eu sou Deus. Isso seria uma grande verdade, mas ele se esvaziou e se colocou na posição de servo para servir eu e você, irmão, para mostrar para mim e para você a natureza do reino. Porque é assim que se educa um filho. Você educa um filho mais do que palavras, é demonstrando, é praticando. O filho aprende mais com o exemplo. Você fala, você inculca, você fala de novo e de novo e de novo, mas ele vai aprender mesmo é com um exemplo. Jesus veio para ser o exemplo dos fiéis, daqueles que vão dar continuidade. Por isso que ele é chamado de o primogênito da criação. Antes da cruz ele era unigênito do Pai. Depois da cruz ele é o primogênito entre muitos irmãos. Porque agora, a partir de Jesus, eu tenho um modelo, e esse é o modelo: lavar os pés dos outros, morrer na cruz, viver uma vida em um sentido de que eu existo para servir o outro. Isso é cumprir destino. É entender que o valor da mesa não está no comer o pão. O valor da mesa está em repartir o pão. Tinha mesa em que Jesus nem comia, irmão, ele só repartia. Alegria de ver o outro comendo, de poder tocar a vida das pessoas à sua volta. Você está entendendo? O que pode mudar de vez o seu cristianismo e fazer de você uma luz que ilumina, um farol para o mundo lá fora. Isso é contra a cultura desse mundo. A palavra de Deus sempre vai confrontar a realidade lá de fora, irmãos. Por isso que nós não temos autoridades para julgar. A misericórdia que triunfa sobre a justiça não significa que Deus não está levando em conta o pecado. Significa que a realidade do reino está na transformação da natureza do homem. E quando eu me submeto para que o outro receba, quando há sacrifício de amor, há constrangimento que transforma. A misericórdia tem poder para transformar o coração do outro. Por isso que Jesus disse que quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Se nós tivermos um equilíbrio, e eu não estou falando, gente,
de viver vida relaxada, tá? Ah, Deus perdoa porque está escrito, não julgueis para não ser julgado, cada um fica no seu quadrado aí, ninguém enche, né, os meus pacovás, e cada um com seus problemas, cuida do seu, que ninguém, né, tem que se intrometer na minha vida, eu não vou na sua casa para você não ir na minha, tipo assim, tá entendendo? Parece que a igreja também absorveu esse tipo de linguagem. Por isso que muita gente usa até textos para se defender. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você já viu gente usando esse texto para falar? Ah, está me julgando por quê? O julgamento não pode acontecer mesmo, mas a repreensão pode. Provérbios capítulo 27, versículo 5. Melhor é a repreensão feita e aberta do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. E aí a gente vê um pensamento individualista hoje, que cada um fica na sua mesma. E aí talvez você tenha até um monte de gente próxima a você, que você está vendo indo para o inferno, e você diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou falar nada, porque senão vai estragar a minha amizade. Então, cada um na sua. E você poderia, através do amor, claro, que não vem com julgamento, mas vem com correção de amor. Olha o versículo 17 de Provérbios 27. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Por isso, irmãos, a igreja é esse lugar. Nós tocamos a vida do outro. Nós sentamos juntos, comemos juntos, mas também dizemos o que está errado juntos. A Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. Mateus 7,15. Não creiam em qualquer espírito, examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque há muitos falsos profetas no mundo. 1 Tessalônicas 5,21 diz: ponham à prova todas as coisas e fiquem só com o que é bom. Como é que eu vou colocar à prova todas as coisas? A partir de um ambiente de maturidade. Você só bota à prova todas as coisas e seleciona, tendo equilíbrio, tá ligado? Aquilo que nós falamos no início, sobre ter consciência de juízo, porque exercer juízo é exatamente ter equilíbrio para entender o que é certo e o que é errado, é poder fluir na justiça. E eu só posso fazer isso se eu encontrei o propósito de Deus na minha vida, estou vivendo o destino pelo qual Ele me criou e me chamou, que senão eu nunca vou viver isso. A igreja ouve muita coisa boa e acha bom, e ouve muita coisa ruim e também acha bom. Porque a gente não tem filtro, não tem conhecimento, não entende que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quem cresce na graça e no conhecimento é quem está de fato interessado em cumprir o seu propósito como servo e filho de Deus. O imaturo, o infantil, ele não está atrás de responsabilidade, ele não está querendo cumprir nenhuma ordenança de propósito, ele quer saciar a sua fome. É a criança que chora de madrugada, ou melhor, é a criança que chora no mercado, porque a que chora de madrugada tem autoridade para isso. É um bebê, está na hora de beber um leitinho, ter um peitinho para beber um leitinho. Aí sabe o que a igreja está fazendo hoje? A igreja moderna está dando peitinho para um monte de bebezinho que já devia ter desmamado faz tempo. Vocês estão mamando ainda. Parece uma prima minha que mamou até os 11 anos de idade. A menina ficava em pé na teta da mãe, ó, em pé. Falei: meu Deus do céu.
Vocês ainda estão no leite, vocês não estão entendendo. Já passou o seu tempo, você tem que estar experimentado aqui no alimento sólido, porque o alimento sólido é para quem tá já está experimentando na justiça. O que é que está experimentando na justiça? Está vivendo responsabilidade, está cumprindo o seu destino. Aleluia. Irmão, o evangelho é simples. A gente que complica. Quando a gente percebe a simplicidade do evangelho, tem clareza do destino que a gente tem nesse caminho, o que é difícil é fazer isso acontecer. Isso que é difícil. Porque a matemática é básica, é fácil. Quem são os bem-aventurados no sermão de Jesus? Bem-aventurado quem? Os que choram, os pobres de espírito. Quem mais? Quem já leu? Os mansos, os humildes, os perseguidos, caluniados. Quem quer ser um bem-aventurado? Dá um sinal com a mão aqui. Irmão, cumprir o destino, viver o propósito, está muito claro e evidente. Só que é difícil. Por quê? Porque você é prejudicado o tempo todo. Você não ganha nada com isso. Quer dizer, você tem tesouro no céu. Mas fala a verdade, irmão. Você vai ter que aniquilar a sua natureza caída para você ter prazer no tesouro do céu. Porque enquanto a sua natureza caída ainda governa, você quer tesouro da terra. Você quer um culto de explosão motivacional. Você quer um pregador que fale as coisas que você quer ouvir. Você vai ter comichão no ouvido para ouvir isso aqui que eu estou falando. Você vai sentir coceira no ouvido, vai falar: o que eu estou ouvindo esse negócio aí? Um irmão, um amigo meu que está em outro país, que acompanha a gente na internet, falou para mim hoje isso. Falou: olha, eu boto suas pregações aqui no culto no lar, que as pessoas não querem ouvir não, pastor. Eles não querem ouvir não. Porque comichão no ouvido, as pessoas ficaram cauterizadas na sua mente. E muitas querem um culto de animação de plateia. Porque agora tem a igreja virou um circo em muitos lugares. Estou falando bem claro mesmo. Virou um circo. Hoje você contrata, como que é o nome daqueles caras que faz palhaçada? Faz todo mundo rir. Stand-up. Aí tem stand-up evangélico. Aí o cara vem e faz piada com línguas estranhas. Aí o cara vem e faz piada com crente. Faz piada com o pecado. Faz piada com a santidade. Faz piada e todo mundo está aplaudindo isso. Está falando: oh, igreja lotada, todo mundo feliz. Isso é entretenimento. É isso que as pessoas querem. Um palhaço ou um coach motivacional falando: acredita em você, irmão, você vai viver os sonhos, você vai viver os milagres. Ou o cara dizer assim: você é o centro do evangelho, você é o centro de Jesus, o centro do evangelho. Deus não vive sem você, meu Deus. E aí você vai sair daqui dizendo: oh, eu sou o cara. A gente aprendeu a pegar a Bíblia e se ver na história do necessitado. Você lê os textos bíblicos, porque os pregadores motivacionais, pentecostais dessa era da... qual que é o nome? Não é pentecostal clássico, é o clássico não, o clássico é de Deus. O neopentecostal, essa modinha. Aí o cara pega os textos bíblicos e começa a ver ali: a mulher curvada. Quem é a mulher curvada na história? É você.
Você lê e fala assim, aí Jesus endireitou a mulher curvada. Glória a Deus, sai do culto endireitado, porque o pregador falou que agora a minha vida vai endireitar. Ele faz toda uma analogia com a história. E você aprendeu a ler a Bíblia e se ver no lugar do necessitado. O ferido no caminho de Emaús. Ou melhor, no caminho de Emaús é outro texto, irmão. Já estou bagunçando a Bíblia aí. Desculpa aí. Lembra a história do bom samaritano? Aí estava lá, jogado, ferido, espancado, quase morto. Aí passa o levita, passa de largo. Aí passa o sacerdote, passa de largo. Aí vem o samaritano, coloca no cavalo, passa óleo e vinho e leva para uma hospedaria e ali e tal. Beleza. Irmão, quem é que pregou essa passagem para você e não mostrou para você que você é o ferido? Você é o ferido, espancado, jogado no meio do caminho. Irmão, você e eu somos a hospedaria. Mas a gente quer se ver sempre na história do ferido. Não, eu que preciso de cura. Eu que preciso que, Jesus passou óleo em mim. Jesus é o samaritano. Ele me deu vinho, óleo e vinho. Ele me curou, ele me restaurou. Não, e você nem vê a história da hospedaria. A hospedaria é você, irmão. Você é a igreja. Tá bom? A gente olha para a igreja e acha que igreja é para ser salvo. Eu vou para a igreja para ser salvo. A igreja já é um lugar de salvo. Isso aqui não é culto para salvar ninguém. Isso aqui é culto porque você é salvo. A gente está adorando a Deus porque somos salvos. Está entendendo? As pessoas falam, o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. E aí fica tudo aqui nas costas da gente, né? Não, o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Olha quantos membros da igreja que é ovelha do pastor. Irmão, você não tem que ser ovelha, pelo amor de Deus. A ovelha está perdida lá no mundo. A ovelha está lá fora. Você aqui tem que entender o seu lugar de responsabilidade. Você quer cumprir destino? Você não é mais ovelha, deixa de ser ovelha. Vira você o pastor. Você sai daqui carregado de responsabilidade para curar as ovelhas que estão perdidas lá fora. Então a gente tem que parar de fazer culto para salvar. A gente tem que fazer culto porque somos salvos. Essa é a razão da nossa adoração. Nós estamos aqui em gratidão diante de Deus porque recebemos dele a salvação. Estamos inseridos em um lugar de responsabilidade para cumprir propósito e destino. Por isso que tem gente que está há 30, 40 anos dentro da igreja e não é transformado. Porque a sua mentalidade é essa, o alimento que ele recebe é o leite. Chorou, toma o peito. Está doendo, está chorando, está com fome, peito nele, leite nele. E eu não tenho muita paciência, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu sou um cara de boa, os irmãos me conhecem, eu vou na casa de todo mundo, me chamou, estou lá e tal, sou paciente, sou tranquilo e tal, mas eu não tenho paciência com gente mimizenta, que está tanto tempo não, um novo convertido, beleza, irmão, a gente tem paciência, mas o cara está 10 anos já comigo, está andando, já faz uma cotinha, fica com mimimi, irmão, eu boto para andar, eu falo, irmão, fica à vontade, eu vou sair da igreja, por que isso, por que aquilo, vai, irmão, pode ir, filho, leva a chupeta. Não esquece o mucilon para dar uma fortalecida, para ver se ajuda, pelo amor de Deus. Ah, não me valorizou. Ai, meu Deus do céu. Se o Filho de Deus, que se manifestou em nosso meio, não veio atrás de ser valorizado, você está procurando um lugar que te valorize. Isso é carência. Isso é vazio. Isso é idolatria. Isso é imaturidade. Nós temos que olhar para o caminho do reino de Deus e entender o seguinte: eu estou aqui para cumprir um propósito. Ser bom para todos, porque não tem a ver com o que o outro faz, se ele merece.
ou não merece? Jesus nos amou, nós não merecíamos. Ele nos amou primeiro. Nós ainda éramos pecadores. Nós somos infiéis. Ele permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar a natureza. Ele não pode negar quem ele é. E o que ele faz não tem base em reação. Ele não é reativo. Deus tem uma natureza. Então eu não mereço, mas Ele me amou. Eu não mereço, mas Ele me perdoou. Eu não mereço, mas Ele teve paciência comigo. Ele esperou até que eu pudesse encontrar a verdade, que muitas vezes pela ignorância ou até mesmo pelo coração empedrificado eu não consegui viver. Se Deus fosse reativo como nós somos, se Deus fosse magoadinho, bicudinho, igual você é, irmão, a gente estava lascado, meu filho. Você já viu aquelas pessoas que dizem: hoje é meu último culto, se Deus não falar comigo, nunca mais, eu estou decidido, é a última vez, é o último culto, é o dia que, se Deus não falar, se Deus não mostrar, se Deus não me abençoar, se Deus... Nossa, eu já ouvi tanta gente falar essa besteira. Você já pensou se Deus falasse a mesma coisa? Hoje é o último culto desse miserável. Se ele não crer hoje, se ele não amadurecer hoje, se ele não chorar hoje, se ele não se entregar hoje, se ele não romper no coração hoje, eu não quero mais saber. Deus não desiste da gente. Sabe, irmãos, viver o evangelho é simples, mas viver o evangelho é complicado. A simplicidade do evangelho está na riqueza da humildade, está na riqueza da mansidão, está na riqueza do sacrifício, está na riqueza, sabe, do ego destruído, do eu desfeito. Por isso que é difícil. Porque aqui nós encontramos as barreiras. E aí não adianta nada você estar 20 anos na igreja e ouvir de Jesus que vocês são cegos. Ecoa um mosquito e engole um camelo. Sua santidade é mais nojenta do que qualquer pecado prostituído lá fora. Eu acho que ter orgulho da santidade é o pior tipo de orgulho que se tem. Torna você cego na sua religião. Mas quando você pode ser quebrado para ser construído, você cresce. Você alcança o destino e o propósito. Às vezes a gente dá muita importância às coisas pequenas e não dá importância às coisas que são importantes. Jesus falou para uma classe de fariseu, de religiosos, dizendo em Mateus 23, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas vocês têm negligenciado a parte mais importante da lei. Qual é? Justiça, misericórdia e fidelidade. Então, irmãos, falar do pecado do seu irmão para você às vezes é mais importante do que buscar a solução em ajudar o seu irmão. Quem tem um sentimento de julgamento, né, faz isso, condena, fala precipitadamente. E aí a gente tem que pensar antes de falar, porque é isso que a Bíblia diz, Tiago 1,19, meus irmãos, sejam tardios, né, no falar, estejam prontos para ouvir, tardios no falar, segura a sua onda. A gente julga até as motivações das pessoas.
Alguém está te fazendo alguma coisa, você já fala, não sei não, essa pessoa aí está querendo alguma coisa. Erramos no tempo de falar, erramos às vezes no ambiente que nós estamos falando, erramos no assunto que às vezes é particular, não tem nada a ver, você está expondo, fazendo fofoca. Precisamos mudar essa condição, sabe? Você vê a parábola do criado incompassivo. Ele devia 10.000 talentos, o conservo devia apenas 100 denários. Aí o que devia 10.000 talentos foi perdoado. E ele encontrou um conservo que devia 100 denários. O que é 100 denários? Perto de 10.000 talentos. O cara foi perdoado de 10.000 talentos. Aí ele encontra um outro que devia 100 denários. E ele foi incompassivo. O cara implorou dizendo, me perdoa, eu vou te pagar, eu não tenho como pagar. Ele fez igualzinho ele fez e foi perdoado. Só que ele não perdoou aquele cara. Levou ao juízo. Aí olha Mateus 18:32, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia também do seu conservo, como eu tive de você? Então o Senhor entregou eles aos torturadores até que pagasse a dívida. Isso aqui, irmãos, revela nossa hipocrisia no nosso trato da nossa religião caída. Sabe quando que a misericórdia consegue triunfar sobre a justiça? Quando você entende quem você é, quando você entende o quanto você foi perdoado, amado, quando você olha para o outro e não vê o outro inferior a você, porque você sabe que o mesmo olhar que Deus olhou para você é o olhar que você tem para o outro. Sabe quando aquela mulher adúltera se lançou nos pés de Jesus na casa de Simão, as pessoas olharam e falaram, se Jesus soubesse que essa mulher aí é uma adúltera, ele não é profeta coisa nenhuma, ele não sabe que essa mulher que está tocando, essa mulher está tocando nos pés dele, é uma prostituída, é uma pessoa caída, essa mulher vai para o inferno, essa mulher vai para o inferno, esse cara está sendo tocado por ela, ele não é profeta coisa nenhuma. Jesus trata aquela mulher adúltera, pecadora, com honra. Jesus valoriza ela como irmã em Cristo. E aquela mulher se converte a Cristo justamente porque Jesus a valoriza. Ele não espera ela se converter para amar e tratar bem. Ele trata ela bem. O resultado da conversão vem depois. Está entendendo, irmãos? A gente tem dificuldade de se relacionar com quem a gente ama, que dirá com o próximo. Está distante esse cristianismo. A gente é condenador. A gente condena as pessoas que a gente ama. Porque você vê relacionamentos quando tem treta nos casamentos, nas famílias, o sentimento é de condenação, o sentimento é de que o outro está errado e pronto, e não vai mudar, porque você já julga já pelo que você sabe do outro, e não por aquilo que você acha que Deus vê no outro. E aí o critério que você usa, ele vai ser usado contra você. A carta de divórcio que foi dada por Moisés não era vontade de Deus. Jesus deixou isso bem claro em Mateus 19:8, que Moisés permitiu os homens se divorciar das mulheres por causa da dureza do coração, mas não foi assim desde o princípio. O divórcio só existe por causa da dureza do coração, mas não é lícito. Não é a vontade de Deus, porque é um critério de julgamento, é um critério de juízo. É muito melhor quando você vai basear o seu relacionamento nos critérios da misericórdia. Misericórdia que triunfa sobre a justiça.
Se tem uma coisa que você vai ter que exercer na sua vida, é perdão. Se tem uma coisa que você vai precisar na sua vida, é perdão. Começando com o perdão de Deus e o perdão das pessoas com quem você se relaciona. A vida é uma construção e a gente erra pra caramba nessa construção. Por isso que eu não posso julgar, porque o critério com que eu julgo virá sobre mim. Erraram contra mim, beleza. Ok. Está no seu direito de reclamar? A minha pergunta para você é: e você? Sabe aquela que Jesus fez? Quando pegaram a mulher adúltera e jogaram na frente dele assim, com pedra na mão, falaram: vamos apedrejar, porque a lei manda apedrejar. E Jesus ficou só rabiscando a terra assim, sei lá o que ele estava fazendo, e não falava nada. E aí, Jesus? Bora apedrejar a mulher? O que o senhor diz? Ele olha para todo mundo e diz: tá bom. Ela está errada. Adultério é pecado, é abominação. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Sabe o que Jesus estava mostrando? Que a gente não tem esse direito. Vou falar uma coisa para vocês. Quem está no segundo casamento aí, já teve um que não deu certo? Se quiser, não precisa levantar a mão, fica tranquilo. Vai. Não precisa não, fica tranquilo. Irmão, você vai aprender na vida. Você vai passar de novo por aquilo que você não venceu, que você não foi capaz de perdoar, de suportar, de lutar. Você vai ter que fazer isso no segundo relacionamento. A fita vai se repetir. Porque você não pode fugir daquilo que tem a ver com você. E perdoar é uma ordem para nós todos. E quando você diz não, você está dizendo o seguinte: eu vou atirar a pedra porque eu não tenho pecado. E se você tem e atirou pedra, se prepara que vai vir pedra para você também. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu estou diante do dilema, da ofensa, da ferida, do mal que fizeram contra mim é o seguinte: eu sou bom o suficiente para dar pedrada? Porque se eu digo não ao perdão dele, o critério de julgamento que virá sobre mim vai ser o critério do meu não, do meu endurecimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas que conseguem passar por esse processo de perdão são as pessoas mais felizes do mundo hoje. Irmão, as pessoas mais felizes e completas do mundo hoje têm uma história de muitas marcas de dores, superadas, suplantadas. Ninguém tem a história da Alice do País da Maravilha. Isso aí é cinema, é fantasia, é o Walt Disney. A verdade é que toda história de amor é uma história de sangue, de sacrifício, de entrega, de morte e de ressurreição. Morte e ressurreição. E você morre para salvar o outro. Aquilo vive uma ressurreição, você está entendendo? Vive uma recuperação, uma restauração extraordinária. Se você endurece o seu coração, isso vai continuar fazendo mal para você. Mesmo que você siga a sua vida e fala: não, eu vou seguir minha vida. Beleza. Só que o Deus que é justiça considere a bondade, mas também considere a severidade. Deus vai vir, porque você precisa ser tratado nisso aqui. Isso faz parte da sua construção. E Ele só faz isso porque te ama.
Então, assim, entenda que as pancadas na sua vida é o amor de Deus. É Deus dizendo, cara, você é um cabeção mesmo, eu estou fazendo isso para te trazer para mim, uma hora vai dar certo, porque eu não vou desistir de você, e Deus continua, sabe? E aí quando você coloca o teu coração na mão de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, agora eu quero, eu estou entendendo, eu já apanhei tanto, né, eu sou aquele que apanha até dar certo, glória a Deus, então eu sou esse cara. O importante não é como começa, é como termina. A gente tem que terminar bem na mão de Deus, irmãos. É assim que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Você entende o seu lugar de destino para viver o seu propósito. E você manifesta isso com a vida. Você recebe essa palavra no seu coração aí, irmãos? Eu não consegui pregar o esboço, nem de manhã, nem aí. Tá bom. Você recebe? Fica de pé. Vamos orar.